nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Paz do Senhor a todos, boa noite. Vamos ler então Hebreus, capítulo 11, vamos ler alguns versículos, e diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém? Pode se sentar. Eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos esta noite a respeito da fé. Ultimamente, lá na igreja de Ramamatsu, eu tenho estudado com as crianças a respeito das primeiras histórias do livro do Gênesis, que vai falar justamente sobre essas pessoas citadas aqui, sobre a criação do mundo. E é muito edificante nós estudarmos a palavra do Senhor, e mesmo com as crianças, nós todos somos edificados também com elas, né? E então eu estava, depois que preparei a lição das crianças, as várias lições, né? Um dia eu estava meditando, lendo aqui esse capítulo de Hebreus, e achei tão interessante, porque me lembrei, naqueles dias eu estive lendo sobre essas pessoas aqui, né? E me lembrei, e foi interessante pensar a respeito delas. E aqui Hebreus está falando para nós a respeito da fé, e ele explica que a fé, ela realmente é a certeza de algo que você aguarda, que você espera, mas que você não vê. Você não está vendo com seus olhos físicos, mas com seus olhos espirituais você pode ver. Você acredita, você espera, porque você tem fé. Quem não pode esperar, porque não tem fé. Agora, quem tem fé, consegue esperar. Isso é fé, é acreditar mesmo quando você não vê, mesmo diante de algo impossível. E então, pensando aqui a respeito disso que esse autor vai escrevendo, no versículo 13 ele fala assim: pela fé nós entendemos que o universo ou os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível não foi feito daquilo que se vê. Foi pela fé que Deus criou o universo, pela fé nós acreditamos que Ele criou. Nós não vimos como Deus criou,
mas nós cremos que foi Ele que criou. Porque a Bíblia nos relata lá no capítulo 1 de Gênesis, que Ele criou, Ele disse: haja, tudo foi feito, haja luz e houve luz. Conforme Ele foi falando, as coisas foram sendo criadas, foram aparecendo, e então nós cremos nisso, porque nós temos fé nesse Deus. Nós não paramos para ficarmos nos preocupando com aquilo que dizem os cientistas a respeito das possibilidades da criação do universo, como surgiu o universo. Não, porque nós temos aquilo que eles não têm, nós temos fé. Eles querem provar de maneira científica algo que não dá. Por quê? Porque nós não estivemos lá. Mas a palavra de Deus nos garante que Ele criou, então nós cremos. Agora, depois do versículo 3, o autor ele pula para Abel. Ele não cita Adão. Adão não é citado aqui. Ele fala da criação do universo, falou da criação, ele pula Adão. Mas nós sabemos pela Bíblia, seguindo ali Gênesis, vai falar de Adão e Eva, o primeiro casal que Deus criou. E esse autor aqui, ele não fala para nós a respeito da fé de Adão. Adão e Eva, na verdade, eles não tiveram fé. Se eles tivessem tido fé na palavra de Deus, eles haveriam de obedecer. Eles teriam obedecido. Qual era a palavra que Deus tinha dado? Deus tinha dado uma ordem para eles, né? Olha, você pode comer de todas as árvores que está aqui no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não podem comer, porque se comer, vai morrer. No dia que comer, vai morrer. Foi uma palavra que Deus deixou para eles. É uma ordem, era um teste. Nós sabemos que eles foram reprovados porque eles desobedeceram. Isso nos mostra que Deus nos pede fé. Mesmo quando você não pode entender tudo a respeito de uma ordem de Deus que Ele te deu, você deve obedecer. No caso de Adão e Eva, eles precisariam acreditar que Deus era verdadeiro, que Deus não era mentiroso. Eles deveriam acreditar dessa forma, mas eles duvidaram de Deus, eles não acreditaram em Deus, não acreditaram que Deus é verdadeiro. E por isso, então, eles pecaram, eles desobedeceram. E então, aqui a palavra de Deus pula e vai para Abel. Agora, nos fala que Abel, sim, Abel, que era o filho desse casal, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E a Bíblia então nos conta lá em Gênesis a respeito de Abel e de Caim. Sabemos que Abel ofereceu um sacrifício de animal do seu rebanho, enquanto que Caim ofereceu o fruto daquilo que ele cultivava, porque ele era um agricultor. Agora, quando eles fizeram isso, com certeza eles fizeram sabendo de algo que o pai e a mãe já deveriam ensinar para eles. Por quê? Quando eles se apresentaram, Adão e Eva se apresentou a Deus para conversar com Deus, eles estavam vestidos com folhas de figueira, né? Por causa do pecado, tiveram medo, tiveram vergonha e se vestiram com folhas para se apresentar diante de Deus. Se sentiram nus depois que pecaram e então se cobriram com folhas. E nós sabemos ali que a Bíblia nos conta que Deus substituiu essa roupa pela roupa da pele de um animal. Vemos a primeira morte física aqui na terra acontecendo, que foi a morte de animais, para que eles pudessem receber a roupa da pele daqueles animais. Por quê? Porque Deus ali em Gênesis, Ele já havia prometido que Ele enviaria o Salvador, o Senhor Jesus, que iria justamente derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Então isso já era algo ensinado já desde o princípio, tanto que depois disso os filhos de Israel, eles ofereciam a Deus sacrifícios de animais, pedindo perdão dos pecados. Era com sacrifício de animais que eles se apresentavam diante de Deus, porque eles precisavam demonstrar que eles criam numa promessa que Deus havia feito de que enviaria um Salvador. E o sangue daquele animalzinho, ele estava simbolizando o sangue de Jesus Cristo que seria derramado. Então ali, já desde o princípio, já vem esse ensinamento, porque Deus estava mostrando: eu vou enviar o Salvador, no tempo certo ele há de vir, mas até que ele venha, se
deve oferecer sacrifícios de animais. Quem que deve fazer isso? Quem quer se aproximar de Deus e acredita nessa promessa de Deus. E porque acredita, oferece o sacrifício de acordo com o mandato de Deus. Foi o caso de Abel. Por isso a Bíblia diz que pela fé ele ofereceu mais excelente sacrifício, mostrando que Abel, ele tinha fé no Salvador que viria. O Salvador, que ele não sabia o nome ainda, mas esse Salvador viria. Ele acreditava nisso e ele então ofereceu aquele sacrifício pela fé. E a Bíblia diz que foi mais excelente ou superior, dependendo da tradução, dizendo mais excelente ou superior do que o sacrifício de Caim, porque Caim, seu irmão, quis oferecer a Deus o sacrifício daquilo que ele mesmo havia produzido. Fé. Caim, ele não teve fé numa promessa, enquanto que Abel teve fé numa promessa. Caim se apegou naquilo que ele poderia fazer, naquilo que ele poderia apresentar a Deus, enquanto que Abel se apegou por fé naquilo que Deus havia prometido. Aí então pula, vai no versículo 5, então diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Aí então Gênesis nos conta desse homem. Ele já vivia num tempo em que o mundo estava muito corrompido por causa do pecado. Ele já vivia num tempo em que os homens zombavam de Deus, em que os homens realmente desobedeciam a Deus e estavam no lamaçal do pecado. Mas a Bíblia nos fala que Enoque, ele agradou a Deus, ele andou com Deus. Gênesis nos diz: andou Enoque com Deus, e por fim já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque foi um homem que na sua geração ele escolheu crer que existia um Deus acima de todas as coisas e que ele deveria temer esse Deus e andar com justiça, com santidade e não andar de acordo com as pessoas que o odiavam. E pela fé ele andou com Deus e a Bíblia diz que por fim Deus o tomou para si. Ele agradou tanto a Deus que Deus o arrebatou, levou embora, para que ele não experimentasse a morte. Vai lembrando de todas essas coisas para você aplicar na sua vida, pensar a respeito dessas coisas na sua vida. Enoque então, ele agradou a Deus e a Bíblia diz que ele deu testemunho de que ele agradou a Deus. Quer dizer que as pessoas que o conheciam sabiam: ali vai um homem diferente, ali vai um homem de Deus, ali vai uma pessoa que ama a Deus, que anda com Deus. As pessoas testemunhavam isso a respeito dele, porque ele realmente era uma pessoa que andava com Deus. E isso por quê? Porque ele cria nesse Deus poderoso. E a palavra de Deus nos diz a respeito disso, que nós precisamos crer realmente nesse Deus. Se queremos andar com Ele, precisamos crer nele. Se queremos realmente andar com Ele, precisamos acreditar que Ele dá presentes, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos crer nisso. Nós estamos aqui, estamos buscando a Deus, nós queremos servir a Deus, cada um na sua limitação, na sua dificuldade, mas todos nós temos algo dentro de nós, a fé que nos moveu até este lugar, a fé de acreditar que existe um Deus acima de todas as coisas, que nos vê, que controla todas as coisas, que nos conhece, que nos ama, como o Henrique esteve lendo no início do culto: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde me irei da tua face? O salmista estava dizendo: apesar de Deus ser espírito, de eu não poder vê-lo, eu sei, Ele está em todo lugar. Eu não posso fugir dele. Isso por quê? Porque ele tinha fé. Nós precisamos ter essa fé realmente de entender: Deus está conosco em todos os lugares. Ele vai conosco. Ele nos vê. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a verdade que existe no nosso coração, assim como também conhece a mentira que existe dentro do nosso coração.
Ele conhece todas as coisas. E aí então, se eu creio nisso, se eu creio nesse Deus e quero andar com Ele, eu vou fazer como Enoque. Eu vou de fato buscar agradar. Eu vou querer realmente crer muito mais naquele que eu não vejo do que naqueles que eu vejo. Eu posso ver muitas pessoas ao meu lado. Eu posso ouvir muitas coisas que elas falam. Mas muitas dessas coisas são mentiras. Muitas pessoas demonstram viver uma vida que não é verdadeira. Demonstram uma felicidade que não é verdadeira. Se eu me apego à incredulidade, eu me afasto de Deus, porque eu começo a olhar as pessoas e analisar aquilo que elas estão aparentando, não aquilo que elas são de fato. E muitas dessas pessoas vão fazer com que a minha fé em Deus venha a esmorecer, porque eu vou começar a olhar coisas, pessoas, situações, e a fé nos leva a enxergar diferente, nos leva a ver a verdade, a realidade, e não aquilo que parece, não aquilo que está brilhando, 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 mas que na realidade não é ouro, não é de fato algo precioso. A fé vai nos levar a isso. Por isso, Enoque, a Bíblia diz, ele foi arrebatado. Deus o levou para si. A Bíblia tem uma promessa para nós nos dizendo que os crentes em Cristo, que andam com Ele aqui na terra, que o aguardam, um dia será levado com Ele. Ele vai nos arrebatar para nos levar com Ele. Aqueles que morreram aqui na terra, mas que morreram crendo em Jesus, eles nesse dia também subirão. E subirão antes de nós, porque eles foram antes de nós, então eles também subirão antes de nós. Eles vão ressuscitar e vão para o céu. E nós seremos transportados para o céu com um novo corpo e vivermos para sempre lá no céu. Isso é uma promessa de Deus para nós. Isso vai acontecer para nós. Talvez, quando Jesus voltar, nós estejamos aqui vivos e vamos passar por essa experiência de Enoque, que ele foi levado para o céu para não ver a morte. Talvez nós teremos essa oportunidade, mas o importante é manter a fé. Caim matou o seu irmão Abel, e Abel, mesmo tendo morrido, ele morreu crendo. E ele é aquele que está lá no céu, com Deus. Agora, Enoque, ele não experimentou a morte, mas ele está no céu com Deus. Por quê? Os dois tiveram fé. E então, a palavra de Deus nos fala a respeito disso, que na verdade, se você não tiver fé, se você não acreditar em Deus, é impossível você agradá-lo. Se você não acreditar que o sacrifício de Jesus pela sua vida foi suficiente para a tua salvação, é impossível que você chegue ao céu. Se você não acreditar que essa palavra que está escrito aqui para nós, que foi deixada para nós, que o que está escrito aqui é para ser obedecido, você não vai poder experimentar, realmente receber as recompensas de Deus, porque você precisa crer. E a Bíblia então depois nos conta que Noé, ele foi avisado por Deus. Aí depois de alguns anos, Deus olhou para a terra e viu somente uma família que poderia agradar, e em especial um homem que o agradava, Noé. Noé, a Bíblia diz, achou graça aos olhos de Deus. O resto da terra estava corrompido. Deus então disse, eu vou exterminar com a humanidade e vou começar uma nova humanidade através de Noé. Vou começar tudo de novo através dessa família. E deu então as ordens para Noé, explicou para Noé o que ele ia fazer. E então Noé deveria construir a arca, nós conhecemos também essa história. Ele construiu e a sua família entrou com ele na arca, acreditou naquela palavra que o pai ouvira de Deus. Deus falou com Noé, não falou com os filhos, com a família toda, não, falou com Noé. E a família acreditou
nessa palavra e entrou na arca. E a Bíblia diz que ele era pregador da justiça. Ele pregava que Deus iria trazer o dilúvio. Ele pregava que as pessoas deveriam se converter a Deus. Mas, infelizmente, só a família dele acreditou. E entrou na arca e então experimentou o livramento de Deus. Com certeza os filhos sofriam muita zombaria. Eles sofriam. Com certeza Noé e sua esposa também sofriam. Mas eles se mantiveram firmes, crendo naquela palavra de Deus. Pela fé, mantenha-se firme diante das situações, diante de pessoas que vão zombar de você, que vão dizer que você enlouqueceu. Pela fé, mantenha-se firme quando vier os ataques na sua mente, dizendo: isso é loucura, a Bíblia é só um livro antigo, não pode ser verdade. Não. Vença pela fé. Seja como essa família foi, que pela fé disse: eu vou me manter firme, eu vou acreditar. E se você ler bem em Gênesis, ali falando do dilúvio, a Bíblia diz que Noé, ele entrou na arca e ficou dentro da arca, ainda antes de cair o dilúvio, de vir o dilúvio, ainda 7 dias. Eu imagino que o povo daquela época devia ir lá em volta da arca, bater lá e dizer: ô doido, não choveu ainda não. A tal água que você disse, não veio. Ô doido, sai desse barco. Para que você vai continuar ali? Você não está vendo que não vai vir nada, não vai acontecer nada? E ele, com a sua família, se manteve ali dentro. Muitas vezes, nós também somos cutucados pelas pessoas dizendo: você está esperando em vão. Você está acreditando em algo que não vai acontecer. Sai daí. Deixa de ir à igreja. Não vai não. Você ficou louco. As pessoas estão ali, mas não existe isso. Isso é bobeira. Não. Eles não têm o que nós temos. A fé. Nós cremos. Deus falou e nós cremos. Eu não posso ver Deus. Ele é espírito. Um espírito não se vê, ele não tem corpo. Jesus disse isso. Mas ele existe. Deus é espírito. E nós cremos nisso. E nós o adoramos em espírito também. No nosso espírito. Você pode ver o teu espírito. Você também não pode ver o teu espírito. Ele habita dentro de você. Mas você não vê. E é no teu espírito que você adora Deus. Então, por isso, mantenha-se firme quando você ouvir sugestões para você desistir da tua fé, dizendo para você: não adianta, desista. Desça daí, saia desse lugar, deixe de continuar seguindo esse Jesus, deixe de lado. Não, mantenha firme a sua fé. Depois a Bíblia diz: pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Abraão saiu da terra onde ele morava com a sua família, com seu pai, com seu irmão, com seus parentes. Deus disse: sai, deixa a tua parentela e vai para um outro lugar. Eu vou te mostrar, mas você tem que sair daí. Ele saiu do meio da sua família para ir para um novo lugar que ele ainda não podia ver. Ele rompeu com a idolatria da família dele. A família acreditava em deuses, muitos outros deuses. Serviam a deuses que não podem falar, que não podem ver. Eles adoravam muitos deuses. Mas pela fé, Abraão, ele obedeceu a Deus, rompeu com a sua família
Ele não passou a odiar a sua família, não. Mas ele cortou os laços que ele precisava cortar para poder seguir um novo caminho que Deus estava mostrando para ele. Será que você já cortou os laços com os seus antepassados, com as crenças erradas da sua família? As crenças que a sua família te ensinou e que você aprendeu desde pequenininho. Era a crença na sua família toda, de geração em geração a sua família acreditava e você também foi ensinado. Quando nós queremos andar com Deus, quando nós queremos chegar nesse novo lugar em Deus, nós precisamos cortar esses laços, romper com as coisas que nos prendem à nossa família, as crenças erradas das nossas famílias. Se a tua família tinha uma fé verdadeiramente alicerçada nessa palavra, sem erro, sem distorcer essa palavra, então você pode continuar com a mesma fé. Mas se ela não te deixou um ensinamento, uma fé alicerçada nessa palavra, ensinada nessa palavra, sem mudar as coisas que aqui estão escritas, então rompa com os laços da sua família. Rompa com as crenças da sua família. Ame a sua família, mas não continue no mesmo caminho que ela vai. Diga agora: eu creio num Deus que eu não posso ver, porque é Espírito, mas eu sei que Ele existe, e eu creio. Eu vou fazer como esse homem, eu vou andar por esse caminho, eu vou seguir esse caminho que está se abrindo diante de mim. Deus está colocando na minha frente, nos meus pés, dizendo: anda por esse caminho. Está te dando essa ordem. E você tem que decidir dizer: eu vou por esse caminho. Eu vou andar por esse caminho. Abraão fez isso. Ele obedeceu. E a Bíblia diz: sem saber para onde ir. Agora, note que no versículo 10, a Bíblia diz assim: pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Na verdade, Abraão, ele saiu lá da sua terra, seguiu pelo caminho que Deus estava mostrando, chegou na terra da promessa, que era Canaã, e a Bíblia diz que ele viveu a vida toda peregrinando de tenda em tenda, de lugar em lugar, com a sua família que Deus lhe dera ali em Canaã. E ele andou por ali, peregrinando naquela terra. Ele não fixou lugar naquela terra. Ele não teve um lugar fixo naquele pedaço de terra. Sabe qual foi o lugar que na verdade ele teve ali? Foi o lugar que ele comprou para ser o cemitério da sua família. Foi o único lugar que de fato foi dele. Porque ele teve que enterrar muitos anos depois sua esposa, e para enterrar ele precisava de um lugar. E então ele foi e comprou. A Bíblia diz para nós que ele foi e comprou aquele lugar. E enterrou então a sua esposa naquele lugar. E ali ele foi enterrado, e ali foram enterrados os seus filhos. E ali. Agora, enquanto ele viveu, ele andava por aquela terra, peregrinando, como se aquele lugar, na verdade, não fosse dele. Era dele pela fé. No futuro, os herdeiros iriam ter aquele lugar. Mas, porém, não era dele ainda. Era pela fé. Agora, a fé dele estava alicerçada onde? No futuro. A fé dele estava alicerçada no céu. Na verdade, ele queria um lugar. E esse lugar é um lugar eterno. Ele não queria simplesmente uma terra para ele plantar e ali ficar o resto da sua vida e dizer: esse é o meu lugar, aqui eu posso morrer tranquilo, é aqui que eu vou ficar. Não era isso que ele queria. Ele queria um lugar em Deus, um lugar prometido por Deus no mundo espiritual. Ele queria algo que ele não podia ver com os olhos, mas ele via com os olhos da fé. Ele acreditava nessa cidade. E a Bíblia diz que essa cidade, ela tem um arquiteto, ela tem um construtor, e esse é Deus.
Deus, Ele planejou uma cidade, um lugar onde os seus filhos hão de morar com Ele eternamente. Ele planejou esse lugar e Ele construiu esse lugar. E esse lugar está reservado para nós. Nós não vemos, mas nós cremos. Por isso, ande aqui na terra como Abraão. Ande crendo naquilo que Deus tem para você no futuro. E não angustiado por coisas que você precisa ter aqui na terra. Porque essas coisas te roubam a paz. Essas coisas te roubam um tempo precioso para com Deus. Tem esses olhos que Abraão teve. Olhos espirituais. Olhos para ver o futuro. Olhos para enxergar algo que está além. Eu tive um professor que uma vez ele escreveu na lousa. E ele escreveu assim: se tu podes crer além daquilo que tu vês, então verás verdadeiramente. Mas você precisa crer além daquilo que você está vendo aqui, para que verdadeiramente você possa ver. Na verdade, você vai só ver realmente se você acreditar, se você tiver essa fé. E então, a Bíblia diz que Abraão, ele fez isso. Ele obedeceu a Deus, ele seguiu o caminho que Deus ia colocando diante dele, passo a passo, até chegar naquele lugar. E quando chegou naquele lugar, ele continuou por ali, peregrinando naquele lugar, já acreditando em algo que Deus havia prometido. Deus havia prometido para ele. Primeiro, Deus havia prometido para ele que ele haveria de herdar uma terra. E ele sabia que essa terra seria aquele lugar onde ele já estava. Porém, ele entendeu que o principal, a terra de fato que Deus queria dizer para ele, era o céu, é estar com Deus. Agora, Deus também prometera para ele que ele teria um filho, porém, a esposa dele era estéril, ela não poderia ter filhos. E Deus prometeu. E desde que Deus prometeu, até que isso de fato tenha se cumprido, passou-se 25 anos. 25 anos. Já muito tempo depois. Então a Bíblia nos diz aqui que pela fé, a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque ela já estava com 90 anos, totalmente fora da idade. E aquele filho que Deus havia prometido, Deus deu para ela. Mas como que ela recebeu? A Bíblia diz, pela fé. Pela fé. As coisas que Deus nos promete, nós vamos receber pela fé. Tudo aquilo que Deus quer nos dar, nós vamos receber pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos nos apegar a simplesmente dizer, não, Deus vai ter misericórdia de mim, Ele sabe que eu sou fraquinho e eu vou conseguir. Assim, porque Deus é bom e vai ficando. Não, edifique a sua fé. Por isso a Bíblia nos diz aqui, todo esse capítulo, falando a respeito da fé, dizendo da importância de termos fé, de acreditarmos na palavra de Deus. Se acreditamos, obedecemos, porque quem acredita, obedece. Se Adão e Eva tivessem acreditado, teriam obedecido, mas não obedeceram. Se Caim tivesse acreditado, teria obedecido, mas não obedeceu. Por isso, ele chegou ao ponto de matar o próprio irmão. Porque foi caindo. Foi se distanciando cada vez mais de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter essa fé no coração, nos apegarmos a essa palavra e termos de fato a convicção de que aquilo que a palavra de Deus nos diz é verdade. E aqui no versículos 37 ao 39, do capítulo anterior, no capítulo 10, ele vai dizer assim, 10:37 em diante, ele diz assim, olha,
Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Quem é que há de vir? Jesus. A Bíblia diz que Jesus há de vir. E não tardará, porque Ele vai chegar na hora certa, no tempo certo. Ele vai chegar. E aí depois Ele diz: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se ele desistir de viver pela fé, se ele desistir de continuar esperando, de continuar acreditando, a Bíblia diz: a minha alma não tem prazer nele. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. A 39 diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós somos desses, nós somos da fé. Nós somos da fé. E por isso, então, precisamos manter firme a nossa convicção. E como em Hebreus está escrito no 3, capítulo 3, 12, ele diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Veja, que não haja na tua vida um coração incrédulo. E a Bíblia diz que o coração incrédulo para Deus é um coração mau, um coração perverso. Mau e perverso na nossa mente é quem rouba, é quem mata, não é? Isso para nós é mau, isso para nós é perverso, não é? Mas a Bíblia está nos dizendo que para Deus, aquele que é incrédulo é mau, é perverso. Tem um coração mau e perverso. E por isso então ele diz: veja, cuide, tome cuidado, para que o teu coração não seja um coração mau, que venha dar lugar à incredulidade, que venha dar lugar a questionamentos, a dúvidas, e que venha então aos pouquinhos se endurecer pelo engano do pecado. Porque ele continua dizendo: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É assim que começa o nosso afastamento de Deus, na incredulidade das pequenas coisas, nas dúvidas de pequenas coisas. Pequenas dúvidas, pequenos questionamentos, nós vamos nos afastando da fé. E o nosso coração vai se tornando cada vez mais maligno, perverso. E ele diz: por fim, ele vai se endurecer pelo engano do pecado. O pecado, por fim, torna o nosso coração endurecido. Porque se nos afastamos de crer em Deus, vamos começar a nos envolver com as práticas erradas. Vamos começar a dar lugar para coisas erradas na nossa vida. E por isso, então, nós vamos perder, de fato, a bênção que Deus tem nos dado. Vamos, então, verificar no nosso coração isso, que realmente o nosso coração seja um coração bom, um coração que agrade a Deus, um coração obediente, um coração que de fato acredita em Deus, na sua palavra. As dúvidas são comuns para nós, são para todas as pessoas aqui na Terra. Todos sofrem, todos passam por situações assim. Mas a questão é: você vai dar lugar para ela, para a dúvida? Ou você vai dizer: não, eu não vou duvidar, eu vou me manter firme, eu vou fazer como a família de Noé fez, eu vou continuar firme, esperando. Eu vou fazer como Abraão, eu vou obedecer. Mesmo que eu não esteja entendendo tudo completamente, mesmo que eu ainda tenha algumas dúvidas, mas eu sei que a palavra de Deus é a verdade. E no meu coração, de alguma forma, eu acredito nisso. Eu acredito nessa palavra. Eu tenho fé nela. Mesmo que essa fé seja pequena, cultive então essa fé. É isso que você tem que fazer. Cultive essa fé na sua vida. Se aproxime de Deus.
A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Fica sem ler a Bíblia para você ver se você vai perceber tanto Deus falar com você. Não vai. Porque a Bíblia é o que Deus quer falar. Você não conversa com uma pessoa. Fala para mim, você vai continuar tendo intimidade com essa pessoa? Não vai. Aos poucos, você vai se distanciando dessa pessoa. Porque você não conversa com ela, você não anda com ela, você não escuta aquela pessoa. Assim também é com Deus. Não lemos essa palavra, não conversamos com Ele. Não tem como. A tua fé aumenta. Ela vai continuar raquítica. Aí as dúvidas vão se avolumar em você. Agora, se você decide tomar esse caminho de fé e dizer: não, eu vou me achegar a Deus. Ele já fez a parte dele. Ele enviou Jesus, o Salvador. Eu não poderia ir até Ele. Não, eu não poderia. Por mais santo que você seja aqui na terra, por melhor que você seja, por mais boas obras que você venha fazer, você nunca poderia se achegar a Deus por você mesmo, pela tua própria justiça. Por isso Deus resolveu vir aqui na terra para nos buscar. Ele já veio. Ele veio aqui. Veio ao nosso encontro e nos achou. Achou a mim e a você, porque você está aqui hoje. Você está ouvindo a palavra dele hoje. Porque ele te encontrou hoje. Porque ele te achou. Não importa a maneira como foi que ele te achou. Se foi porque ele te encontrou questionando a vida e querendo um sentido maior para a vida, e então você começou a buscar a Deus de alguma forma, a se informar a respeito de Deus, e por fim encontrou Jesus. Ou quem sabe você recebeu uma graça, uma bênção muito grande, você ficou tão grato a Deus e disse: agora eu vou buscar Deus. Ou quem sabe você veio porque você estava num momento de muita dor. Você disse: eu vou buscar Deus. Não importa o porquê você veio. Não importa a maneira como Deus te encontrou. Importa que agora você continue com Ele. Importa que agora você continue andando por esse caminho de fé. Porque Ele já fez a parte dele. Ele te encontrou. Ele te buscou em Jesus Cristo. Nós fomos encontrados por Ele. Agora, o que nos resta? Nos achegar a Deus. Por isso Tiago diz: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Comece então a se achegar a Deus, a conversar com Ele, e você vai perceber a presença dEle. Converse com Ele e você vai escutar. Não converse e você não vai escutar. Faça de conta que Deus não existe. Você não vai percebê-lo. Mas, se você se achegar a Ele, você vai perceber o quanto Ele é real, o quanto Ele é verdadeiro. E você vai ver isso na sua vida. E você vai ver essa fé sendo acrescentada, dia após dia. E as dúvidas indo embora, indo embora. Por quê? Porque você decidiu manter-se no caminho da fé, dizendo: eu vou continuar nesse caminho. Por isso, no capítulo 12 de Hebreus, ele diz: olhando para Ele. Ele vai dizer isso para nós. Vamos prosseguir para o alvo. Vamos prosseguir para o alvo. Olha, no capítulo 11 está lá uma nuvem de testemunhas, um monte de gente testemunhando para mim e para você sobre a fé. Nós temos essas testemunhas. Agora, corra com perseverança a carreira que Deus colocou diante de você. É um novo tempo na tua vida. Deus colocou diante de você um novo tempo e você não percebeu, será? Ele está dizendo: corra com perseverança, sem desistir, sem desanimar, dizendo: é por esse caminho que eu vou continuar seguindo. E ele diz como? Olhando para Ele, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso, nós temos todos os motivos para continuarmos crendo e buscando ao Senhor e nos achegando cada dia mais a Ele. Amém? Vamos orar. Gostaria que você agora fechasse os seus olhos, meditasse na tua vida e pensasse um pouco a respeito disso. Como está a sua fé? Está firme, forte, ou ela está vacilante ou temerosa? Como está a sua fé? E você pode agora orar, conversar com Deus e dizer: Deus, eu quero continuar nesse caminho. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigada, porque nós temos a Tua palavra que nos ensina, Senhor, que Tu és um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que sonda o profundo do nosso coração, que conhece as coisas que as pessoas não podem conhecer, que não podem ver. Tu conheces todas as coisas, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, ó Deus, aonde o nosso coração é mau. Tu sabes, ó Deus, aonde o nosso coração está duvidoso. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Por isso nos achegamos a Ti, pela fé, crendo, Senhor, que Tu estás nos ouvindo. Não por causa de nós mesmos, não por causa das nossas justiças, mas por causa do Teu Filho Jesus. É na justiça dele que nós nos achegamos a Ti, que nós entramos na Tua presença, que nós nos achegamos a esse trono, que nos diz que é um trono gracioso, um trono de amor. Da Tua presença flui tanto amor, tanta bondade, tanto favor por nós. E nós nos achegamos diante de Ti, dizendo: Senhor, perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que duvidamos de Ti. Perdoa-nos quando às vezes questionamos a Tua palavra. Perdoa-nos quando nós queremos dizer para o Senhor, Te dar ordens. Perdoa-nos quando nós queremos escolher o nosso próprio caminho. Perdoa-nos quando nós queremos nos desculpar diante de Ti, quando na verdade não queremos obedecer a Ti. Oh Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos como igreja. Em nome de Jesus, renova, Senhor, a nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos continuar neste caminho. Nós queremos ser revestidos, ó Deus, pelo poder do alto, pelo poder da Tua presença, do Teu Espírito, que é também pela fé que nos apossamos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, derrama, Senhor, sobre nós a Tua presença. Derrama, ó Deus, o poder do Teu Espírito sobre cada um que aqui está. Deus, em nome de Jesus, que o poder do Teu Espírito, Senhor, venha trazer entendimento, venha trazer luz na escuridão de cada coração. Senhor, se tem algum coração aqui entenebrecido, algum coração aqui, Senhor, distante de Ti, na verdade, apesar de perto de Ti, apesar de estar no lugar onde o Senhor está, mas está longe de Ti, está nas trevas. Deus, em nome de Jesus, faça resplandecer a luz neste coração. Em nome de Jesus, traga luz ao entendimento do Teu povo. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, seja, Deus, edificada em cada coração. Deus, nós necessitamos da Tua presença. Nós necessitamos do Teu Espírito, Senhor. Nós nos apegamos a Ti, porque de fato, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde poderíamos ir, Senhor? Para onde, Senhor, poderíamos ir? Nós queremos a eternidade, nós queremos estar contigo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, pela fé, nós vamos vencer todas as barreiras, todas as muralhas. Nós vamos vencer o pecado que tão de perto está nos rodeando e nos dizendo: vem pecar, vem deixar esse Deus santo, vem fazer coisas erradas. Deus, em nome de Jesus, pela fé, nós vamos dizer não ao pecado. Deus, em nome de Jesus, nós
queremos, Senhor, andar contigo aqui na terra, como os antigos, Senhor, como aquelas pessoas que morreram acreditando em Ti, acreditando nas Tuas promessas. Nós queremos assim também, Senhor, ter essa vida. Por isso, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti. Em nome de Jesus, repreende todo espírito maligno. Deus bendito, todo demônio, Senhor, que tem perturbado essa alma. Em nome de Jesus, que seja agora banido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te ordeno que saia. Em nome de Jesus. Nenhum poder maligno, nenhum poder das trevas permaneça dentro dessa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que sejam todas as famílias desta igreja, cada pessoa que aqui está, seja revestido pelo poder de Deus. E em nome de Jesus, que cada casa aqui representada tenha agora o poder de Deus dentro dessa casa. Em nome de Jesus, que vá banindo toda a treva, que vá banindo todo o mal, todo espírito maligno. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos que somos daqueles que permanecem, que somos daqueles que creem, daqueles que aguardam as promessas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus, nós Te louvamos,